Oi, gente, tudo bem? Como é que vão vocês aí? Elias Machado e Gilson. Como é que vão vocês aí, Elias? Gilson, fala Fala, aí. Fernando. Fala, Fala, Gilson. Tudo Fernando. Beleza, bem? Elias? Tudo Tudo ótimo. bem? Tudo bem? Para quem não sabe, o Elias é o nosso agente de vendas aí, gerente comercial da divisão automotiva nível Brasil, né, gente? E o nosso amigo aí, o Gilson. O Gilson, ele é o nosso agente aí, integrador de sistema aí na grande ABC Paulista, né, gente? Isso aí. Além de desses dois grandes feras aí estarem aí nessa live, né? Junto do time Quinta Via, o Elias também é responsável técnico da empresa Triton Alto-Falantes, né, Elias? É isso aí. E o nosso amigo Gilson, ele é responsável aí pela implantação, pelos treinamentos, Suporte. suporte do o gigantesco software Crosslight aí do nosso amigo Francisco Monteiro, né, Gilson? É isso aí. Então aí. E é lógico que o Crosslight tem esse vínculo aí com os processadores quinta via, né? Tem Isso, várias novidades chegando aí para frente aí. Mas a gente várias. já entrega já os processadores sem problema. Já, já. É, esse videozinho aí, rápido e rasteiro, por assim dizer, a gente vai falar um pouquinho de filtro FIR, né? Que tem muita gente que me manda aí perguntas, né, gente? O que que é o filtro FIR? Para que que serve o filtro FIR? Como é que a gente se utiliza do filtro FIR? Como é que o meu produto pode melhorar com o filtro FIR sendo aplicado? Então, gente, olha só. Primeiramente, eu vou perguntar aí para o nosso amigo Elias, né, Elias? O Bora. que é esse tal de filtro FIR, Elias? Explica pra gente aí o teu ponto de vista, depois a gente vai ver o ponto de vista do Gilson, né? A respeito esse ponto de interrogação bem grande, essa incógnita que tá aí, que é o tal do FIR. Fala aí, Elias. A FIR é uma ferramenta sensacional, sabendo usá-la de maneira correta, né? Mas uma coisa eu já vou te falar aqui, Fernando. Se eu for falar sobre os fundamentos do FIR, né, falar da raiz, de como surgiu, nós vamos ficar aqui falando mais de 2 horas só do bendito filtro FIR. Ou O seja, que a gente tem, pode fazer aqui tem é dar assunto para mais aquele live, hein? resumo. É Né? aquele resumão, tem assunto para mais vídeo para frente. Exatamente, a gente pode fazer um resumo, né? O FIR é uma ferramenta aí muito importante para o nosso mercado de áudio, que você pode utilizar como crossover, você pode utilizar o FIR como equalizador de magnitude, você pode usar o FIR como equalizador de fase, né? Uma coisa bem importante do filtro FIR ou do crossover FIR que muita gente do mercado conhece os crossovers, né? Os convencionais, Bcell, Liquids-Hill, Butchword, conhece os Slope, 6 dB, 12 dB, 24, 36, 48 dB por oitava, né? O filtro FIR, já falando sobre crossover, é uma ferramenta muito interessante porque ele traz um crossover de 96 kHz de slope, né? De uma proteção, vamos dizer assim, para um driver muito maior do que um slope de 48. E o que é mais importante disso é que não há distorção de fase, mesmo utilizando um brusco aí, um corte bem severo no ponto de crossover desse driver, né? Já os filtros convencionais, que o nosso amigo Gilson vai trazer aí um resumo também dessas diferenças dos filtros, já você utilizando o conhecido Liquids-Hill, o Butchword ou o próprio Bcell, há rotações de fase, né? Então, a vantagem do filtro FIR é que você não tem a rotação, a distorção de fase no seu ponto de crossover. E outra, existem outras aplicações, né, que a gente pode estar interagindo aqui para trazer assim para a otimização do sistema, né? Que a gente pode ter lá você alugou um sistema, desse sistema veio uma caixa convencional, outra caixa filtros FIR. Você tem um grande problema aí para resolver, para otimizar o seu sistema. Utilizando o nosso processador quinta via, né, o que tem os filtros FIR, você pode tanto transformar
a caixa que não tem filtro FIR em filtro FIR, ou você pode desfazer aquela caixa que tem filtro FIR utilizando os recursos de filtro também ao PES, né? Nosso processador tem filtro ao PES de primeira e segunda ordem. Então, sim, são várias ferramentas, são vários assuntos que, se a gente for falar, a gente vai ficar aqui por muito tempo, né? Mas a gente tem muitas novidades aí para vocês, amantes do áudio, né? Então, tem muitas coisas novas aí para a gente estar interagindo aí com todo mundo. Eu espero ficar aqui muito tempo. Eu espero ficar muito tempo. Então, por falar em muito tempo, né, Gilson? Sim. A gente sabe que o mais trivial do nosso tempo, do nosso dia a dia, é o que o Elias falou ali, o crossover, o Bessel, Butterworth, Liquids Relay e equalizações e tal, né? Esses filtros, eles são conhecidos como também, Gilson? A nomenclatura... A nomenclatura, normalmente nós conhecemos os filtros IIR, né? IIR, olha só. Né? Que são os filtros recursivos, né? Então a gente tem essa diferença. Normalmente a gente encontra nos processadores padrões aí que a gente tem no mercado, né? Os filtros IR, né? Como o Elias comentou, né? Os LR, os Bessel. Então, é mais comum a gente utilizar e ter esses filtros, né? Não só em processadores, mas em outros tipos de sistemas aí também a gente encontra esses filtros, né? Agora, a questão do filtro FIR, né? Que é o assunto desse bate-papo aqui, é aquelas questões da gente saber realmente o que a gente precisa fazer com o filtro FIR, né? Porque a gente sabe que quando a gente utiliza um filtro FIR, a gente acaba, né, tendo bônus e ônus aí, né, Elias? Exatamente. A gente sabe que a gente precisa tomar cuidado nas regiões onde a gente vai trabalhar o filtro FIR, como a gente vai trabalhar esse filtro FIR, porque a gente incorre aí sempre na questão de processamento, latência, como que a gente vai trabalhar esses filtros, e também pensando na questão do componente, né, que a gente pode danificar ou não o componente se a gente não souber usar o filtro FIR da forma coerente, né? Porque são vários parâmetros, não é apenas um ou outro parâmetro. Né? Para quem está vendo o vídeo aqui, ó, atrás de mim, ó, aqui tem uma parte do nosso estoque cheio de processador. Imagina a gente ter, então, Gilson e Elias, a gente está vendo aqui, ó, do meu lado esquerdo aqui, eu não sei se está do lado direito de vocês, porque eu estou com a câmera invertida aqui, ó. Vamos dizer que isso daqui é um balde de processamento dos filtros IR. Os convencionais, a gente tem equalizador totalmente paramétrico na via de médio, na via de grave, você tira a frequência tal, X fator Q, fator Q, X dB por oitava, tal frequência, estreito Q, alargo Q e tal. E a gente pode dizer então que tudo isso que está aqui, ó, ilusoriamente, a gente tem como se fosse aquilo dali em modo multiplicado, multipotensionado, que são as funções que envolvem o tal do filtro FIR, então, né? Consequentemente, entra no que o Gilson falou a respeito de latência. Para a gente processar tudo isso aqui de informação, que é o que o filtro FIR pode nos oferecer de resposta, a gente vai ter muito mais peso na prateleira, a gente vai ter muito mais volume de sinal. Aliás, desculpe, volume de processamento desse sinal para pensar em tudo que a gente quer fazer, né? E isso tem um preço, né? E isso tem um preço, né? Vocês dois lembram, desde o começo da Quinta Via, estamos popularizando o profissional. Chega de ter aquela história de que o profissional é caro. Não, o profissional é acessível. Ótima palavra que o Gilson colocou aí no quadro aí. Bom, é que na real, Fernando, você falou um negócio que é muito importante. Vamos se falar assim, há 10 anos atrás, já existia o filtro FIR. Ok. Mas ele existia para poucos. Para poucos. Não para... Hoje, a Quinta Via trouxe para o mercado nacional uma ferramenta, não é apenas de ter o recurso filtro FIR, mas a qualidade do processamento que tem no processador Quinta Via. Porque não é apenas ter a ferramenta, é ter a qualidade, entendeu? Porque tem muitos aí que tem, né? Mas hoje a gente comprovou
através dos nossos clientes, através dos nossos próprios testes, pesquisa de mercado e aquela coisa arada toda que a gente fez no mercado, que é um excelente produto para um excelente custo-benefício, né? Antigamente, você compraria um processador com esses recursos que tem no Quinta Via, pagaria 50, 70 mil reais, né? Para ter os mesmos recursos que tem dentro do Quinta Via, entendeu? Então, hoje é um excelente custo-benefício, né? Ótimo, ótimo. Sim. Então, deixa eu puxar no assunto aqui um ponto que o Elias falou e o Gilson também deu uma pinceladinha ali, é da fusão, da gente poder se utilizar de equipamentos como, por exemplo, um sistema de PA Line com relação a uma outra caixa de som, né? Que tá lá no front field, por exemplo, tá lá no outfield, né? Tá fazendo o som da galeria. Então, é nítido que se a gente tiver uma ótima ferramenta que nos proporcione fazer ajustes, significa então que a gente consegue, de um certo modo, unificar com que o resultado final seja mais uniforme entre dois produtos distintos, por assim dizer? O que vocês dizem aí? O que acontece, né, o Fernando e Elias? A gente sabe que se eu tenho um componente, o Elias até comentou isso logo no começo, se eu tenho uma caixa que tem processamento FIR e uma caixa que não tem processamento FIR, e eu coloco essas duas caixas para tocar em conjunto, o que a gente pode ouvir é um certo desastre ali, né, de combi filters, né? Exatamente. Então, a importância da gente ter um processador que tenha recursos é a gente se valer de algumas outras ferramentas para decidir qual é a solução que eu vou aplicar. Ou eu vou colocar FIR, ou eu vou aplicar de uma outra forma, né? Igual o Elias comentou, né, Elias, sobre o uso do All-Pass, por exemplo, né? Sim, que eu vejo isso uma excelente ferramenta para otimização do sistema, né? Principalmente nesse quesito que a gente estava falando. O cara tem um PA principal com filtros IR e um front fill, que estava fazendo a cobertura ali na frente com filtro FIR. O que é necessário? É melhor utilizar um FIR no PA ou utilizar um All-Pass no front? Nesse caso, é muito melhor utilizar um All-Pass, entendeu? Do que você aplicar um FIR num PA aí com 12 caixas, ou 8, ou até menos caixas, né? É mais fácil aplicar um All-Pass. Eu acho assim que a ferramenta está ali para ser utilizada, lógico, mas de uma maneira profissional, né? Desde que você saiba o que você está fazendo, né? Quando eu fiz assim, eu estava tentando simular uma balança. E nós, usuários, a gente tem que ter uma balança. Será que vale a pena eu fazer o trivial bem feitinho, corte de crossover, Liquid Relay, Becel, não sei o que lá, com alguns ajustes? Ou será que vale a pena eu me utilizar do FIR, né, da ferramenta, da função FIR para fazer ajustes? Agora, é importante a gente saber também quando se utilizar em virtude de um problema no produto, uma fatalidade, uma deficiência no produto, né? Então não quer dizer que agora eu tenho um processador com FIR, eu vou arrumar o som de qualquer caixa de som. Não é bem por assim, não é bem por aí essa história, né? O que acontece é assim, a gente não pode sair usando FIR em campo, assim, aleatoriamente, né? O trabalho de otimização de um sistema utilizando filtros FIR, ele tem que começar lá no galpão, lá no trabalho, né? Você não pode medir um conjunto de caixas com FIR e achar que aquilo tá correto. Tá pronto. Tem que pegar um único componente e analisar aquele componente para ver a resposta daquele sistema com filtro FIR, para depois pensar em como achar a solução para isso, né? É um trabalho que é feito antes, né? E com o domínio do filtro, né? E lembrando, né, Gilson, o mais importante que a ferramenta, o filtro FIR, não está ali para resolver uma deficiência da caixa acústica. Ele está ali para colocar um tempero que de algo bom se tornar algo muito melhor. Sim. Né? É isso que a gente tem que ver, porque o que geralmente tem são muitas caixas convencionais, não que eu estou dizendo que elas não são boas, tem muitas caixas caseiras que realmente são muito boas, porque são bem projetadas, são bem, né, um gabinete bem estruturado. Uma resposta bem linear. Os produtos que estão utilizando são de extrema qualidade.
Agora, assim, você pegar uma caixa resolvida acusticamente, onde ela não tem problema de onda estacionária, cancelamentos, aquela coisa arada toda, você usar esse recurso FIR, você pode tornar essa caixa uma caixa excepcional, né? Agora, desde que você faça essa leitura dessa caixa num ambiente mais controlado possível, né? Não vai chegar e jogar em qualquer canto, cheio de barulho, cheio de ruído e querer colocar um filtro FIR, né? É complicado, né? Dá para se fazer, lógico. Dá para se fazer. Querer alinhar um sistema lá de PA, usar um FIR, posso fazer. Como? Mas eu vou usar um FIR bem basiquinho, né? Que aonde eu não vou fazer loucuras, né? Para onde, vamos supor, teu PA tá lá, chega em 8.000, tá tendo um decaimento de 20 decibéis. Cara, não vou colocar um AltEQ FIR para ele pegar e dar 20 dB de ganho nas frequências lá para poder o teu PA ficar flat, né? Essa não é ideal. Então a gente tem que saber ler, interpretar isso que a gente está lendo para aplicar o recurso. Até porque, né, Elias, esse comentário é interessante, porque quando a gente fala de objetivo, né, ou de target em filtros FIR, a gente tem que saber configurar em que ponto, em qual região de frequência ou em qual região de banda passante ali, a gente vai aplicar um filtro FIR. Porque senão eu vou fazer um processamento de filtros FIR de 20 Hz a 100 Hz. Primeiro que eu vou ter um problema enorme de latência, segundo que eu vou ter um problema de processamento muito grande, e também eu vou forçar o sistema a puxar um nível de magnitude extremamente alto para uma região que não se aplica. Exato, exatamente. E o legal do nosso processador, que por mais de ele ter um AltEQ automático, você pode determinar essa inteligência aonde que você quer fazer. Isso analisando a curva de resposta do seu sistema. Não adianta você ter... Eu quero um sistema suando de 20 a 20, mas se a sua caixa acústica não responde 20 Hz, ela responde 40. Então, você vai começar a trabalhar a partir de 40 as equalizações, né? Sim. Igual o driver. O driver está respondendo até 16. A partir de 16, ele despencou 30 dB. Então, o seu driver não responde 20 kHz. Ele responde 16 kHz. Então, utiliza-se um filtro FIR, uma equalização FIR, no máximo até 16, entendeu? Não tem que fazer isso de uma forma errônea, errada, que vai te prejudicar, né? Pode trazer até uma queima para os componentes. A grande questão da aplicação, Fernando, só para falar, é que, assim, basicamente a gente pode trabalhar filtros FIR na região média-alta, né? E trabalhar normalmente com filtros IR, né, recursivos na baixa frequência, normalmente fazendo os crossovers ali. Dá para fazer a junção dos dois, né? Do filtro IR com o filtro FIR, para otimizar e extrair o melhor resultado possível do sistema. Sim, dá para fazer um híbrido. Então, olha só. Então, temos também a possibilidade de se utilização de filtro FIR com a opção crossover e também temos a opção de nos utilizarmos de filtros FIR na função equalizador, então. Isso, e lembrando, equalizador de magnitude e equalizador de fase. Magnitude e fase. Exatamente. Interessante. Então, eu tenho que ser inteligente o suficiente, eu tenho que estudar, conhecer, correr atrás do que é o tal do FIR para depois analisar o meu produto, depois analisar o meu conjunto e botar na balança. Será que eu uso crossover FIR ou crossover comum com ALPES de primeira e de segunda, com equalização FIR ou não? Olha quantas coisas tem no nosso caminho assim, aí, né? A vantagem do quinta via é que existe várias possibilidades de otimizar uma caixa. Ele pode otimizar a caixa com crossover, olha que legal, com filtros IR, ele otimiza ali o HPF do grave e o LPF, tudo filtros IR, e do driver também. E depois ele pode ir para o janelamento FIR, aplicar uma equalização de magnitude FIR e uma equalização da fase. Então, isso traz o quê? Uma linearidade tanto na magnitude ou da fase. E outra coisa mais importante ainda, se ele não querer deixar uma caixa flat, linear, ele quer trazer uma assinatura de uma determinada caixa que ele gostou, né? Sei lá, determinada resposta, uma coisinha lá e tal. Stick, aquela coisa arada toda, através de uma curva target, né? Ele pode pegar e elaborar essa curva target,
E a equalização inteligente FIR, equalizar em cima da curva target que ele determinou. Essa é uma grande vantagem. Uma das grandes vantagens é que ele pode pegar 10 caixas e fazer com que elas fiquem com a mesma resposta, sendo marcas diferentes. E isso o processador quinta via faz. Isso seria legal. Tu tem um PA e tu tem um front field, um PA de uma marca X, o front field da marca Y e o teu resultado final ser parecido, o mais parecido possível. Mais próximo possível ali, né? Na real, dá para deixar a fase, se o front ele respondeu o mesmo espectro, né, de frequência do PA, dá para deixar exatamente igual a fase. Isso que é algo muito importante. Quando você tem uma fase igual, você evita o quê? Cancelamentos, como filtro. Você vai ter um som sem problemas, sem distorções, sem denegrir a qualidade do áudio, que é o mais importante. Muito bem. Então, olha só, temos aqui a saída 1 do nosso processador. Vamos selecionar aqui, ó, função janela FIR. Vamos ilustrar aqui, gente, um corte de crossover FIR, ok? Para drivers, tá? Então vamos editar. Vamos selecionar aqui um filtro Henning. Você tá vendo aqui, ó, que a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 tipos de filtros diferentes. Eu estou escolhendo um aleatório aqui apenas para ilustrar, tá, gente? Muito bem. Olha aí, criamos aqui um corte de crossover, né? Você tá vendo aqui um crossover, né? Da frequência de 1250 para cima. Tô correto aqui, Gilson Elias? Sim. Correto. Muito bem. Sim. Vamos olhar a fase? Então, olha só, quando a gente clica em enxergar a fase, tudo isso que está aqui do lado para trás aqui da frequência selecionada não nos interessa. O que nos interessa é para frente, correto? Correto. Exatamente. Olha aqui a linearidade, ok? Linearidade das frequências conforme a fase, correto? Exatamente. Muito. E aonde você fez ali no início, Fernando, lembrando que você tem opções de mudar esse slope ali, escolhendo outro tipo de filtro. Você isso. Ali, acho que são 4, né? Vamos lá, vamos fazer aqui ao vivaço, ó. Vou trocar para Blackman, não sei o que vai acontecer, vamos ver. Usar crossover, ó, já alterou aqui alguma coisa. Ou mais ali, ó, você teve mais uma limpeza, né, no filtro. Vamos ver o que é esse Hackett aqui, que eu não faço ideia. Opa, olha só. Vale a pena? Vale a pena usar esse hack, não? Olha, ele mantém a fase linear, porém ele tem um pouco mais de sujeira na magnitude, né? Então, o que acontece com esses tipos de filtro, Fernando, é que assim, cada um desses tipos de janelamento, ele aplica uma redução em dB, né? Por exemplo, o Rect aí, que seria o retangular, ele vai trabalhar aí na ordem de 21 dB. Já um Blackman, por exemplo, vai em 74 dB. Então a gente vê que o slope dele vai caindo, né? Isso. Exatamente. Então, são as diferenças. E aí é onde vem a circunstância da quantidade de opções que a gente tem dentro dessa ferramenta, porque pode não ser tão boa para driver, mas de repente, conforme for o sistema do cliente, pode vir a ser uma boa opção para um médio grave alto, por exemplo, ou um médio baixo, né? Essa opção da escolha aqui, conforme for o sistema, a resposta do sistema. Lembrando que a gente não pode simplesmente escolher um porque achei mais bonitinho e vou usar, né? Sim. Então agora eu vou ilustrar aqui na saída 2, ó, como é que ficaria um corte de crossover comum em 1250, ok? Para ilustrar ali. Aí nós fizemos o filtro FIR, agora você vai fazer usando um filtro IR normal, que seria um LR ou um BW, por exemplo. Né? Isso, então vamos lá. 48. Isso. 48, 1250, e aqui é BCL também, para ilustrar o Butterworth? BW, isso. Né? BW, muito bem, isso. Ó, BW, 1250, você usou um 48. crossover IR com slope máximo, né? Que isso. Protege, vamos dizer assim. E aqui, pontilhadamente você também aqui... tem um preço a pagar que há uma alta distorção de fase, uma rotação de fase muito brusca, né? Ok, é isso que a gente está vendo com essas linhas pontilhadas aqui, correto? Exatamente. Você está protegendo o driver, porém, a qualidade do áudio, né, a naturalidade do áudio, você está dando uma denegrida por conta da distorção de fase. O filtro FIR, trazendo para o filtro FIR,
além de ele proteger um pouco mais, você, dependendo do filtro que você escolher, você pode chegar até 96 dB por oitava de proteção. E a vantagem é que você não tem distorção de fase. A fase do seu sistema vai ser sempre linear. Que é essa pontilhada que eu estou passando o mouse aqui. Exatamente. Essa é a grande diferença do crossover FIR para o crossover convencional, que são os crossover IR. Né? A função FIR, no caso, e o que é a função IIR para crossover, ok? Exatamente. E a gente também consegue trabalhar a parte de filtros FIR com equalizações. Sim. É numa outra janela, é outra opção ali de filtros a serem aplicados, né, gente? Exatamente. Aí seria mais naquela parte onde a gente pode trabalhar os filtros FIR ali, utilizando curvas target, curvas alvo, onde ele vai esculpir, né, vamos dizer assim, aquela curva, né? Baseado numa curva alvo, ele vai utilizar os cálculos de coeficiente FIR para esculpir aquela curva tanto de magnitude ou de fase e aplicar depois como uma saída. Exatamente. Temos assunto pela frente, hein, gente? Eu gostaria de comentar um detalhe, uma coisa interessante do processador quinta via, que é assim, que eu acho muito interessante, muito inteligente. Quando a gente está conectado ao processador e a gente vai aplicar um filtro FIR em uma das saídas, o processador quinta via, ele muta essa saída para proteger a saída caso você tenha errado alguma coisa de processamento FIR, ele muta e ele obriga você a desmutar o sistema para você ter um controle melhor do que você está fazendo. Além de ele multar, de multar o canal, ele manda uma mensagem. Tem certeza que é isso que você quer? Sim. Eu protegi para não dar nenhum dano aos seus produtos. É isso aí, tá ok? Então, vamos liberar. Se você sabe o que você está fazendo com o filtro FIR, manda ver. Se você não sabe, cuidado. Muito bem, gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu acredito que quem viu esse vídeo até agora aí vai nos mandar um monte de mensagem para tirar mais dúvidas. Nós da Quinta Via, nosso time tá aí pronto a ajudar, né? Sempre que a nossa clientela aí tiver dúvida e quiser aí um refinamento melhor aí para a qualidade sonora do que seus ouvidos aí vão escutar, né, gente? Exatamente. Então, agradeço a vocês dois aí. Né, Fernando? O cara quer comprar o processador, mas não conhece nada do filtro FIR, a gente pode ajudar os nossos clientes a como usar, ou pelo menos o básico ali, para ele operar, fazer teste lá no galpão, né? Usar, botar em prática mesmo, né? Botar em prática a funcionalidade dos recursos do nosso processador. E para quem quer fazer isso através de um controle mais aprimorado, a gente tem o Crosslight que está integrado dentro do coração do Quinta Via. Tudo que faz no Crosslight, aperta 2 cliquezinhos, né, Gilson? Zup, vai para dentro do Quinta Via aí. Nós tivemos a primeira atualização de conexão do processador do software Crosslight com Quinta Via, né, fazendo uma troca de arquivos. Só que agora nós já estamos numa versão já mais atualizada, onde a gente está conectando direto o software do Crosslight com o processador Quinta Via. Ou seja, o Crosslight controla o processador do Quinta Via, tanto em magnitude como em equalização, filtros FIR, mutar canal, desmutar canal, mexer com ganho de canal. É uma conexão muito rápida. Então, se você está otimizando o seu sistema no galpão, por exemplo, você já pode, direto do Crosslight, fazer todas as configurações, gerar os coeficientes, seja FIR ou IR, pelo Crosslight, e já trabalhar diretamente no processador sem ter que ficar gerando arquivos ali, né? Está muito interessante e tem mais novidade ainda aí para chegar. Tá bom, gente. Quero agradecer aí, né, imensamente aí pela disponibilidade, o Gilson da Vértice Áudio, né, que é o nosso integrador de sistemas aí Quinta Via na região de São Paulo e integrador também aí do Crosslight, e o Elias Machado, que é o nosso gerente comercial da divisão automotiva, é o nosso amigo
para assuntos técnicos de alto refinamento aí e é responsável técnico da Triton Alto-Falantes. Beleza, gente? Muito obrigado aí, então. Valeu, pessoal. Forte abraço e até o próximo aí. Até mais, pessoal. Um abraço para todo mundo. Um abraço.